qual é a diferença de fazer assim, na sua visão, um personagem no dia cotidiano ou um personagem tão importante para os cristãos? No caso de Uhum. fazer o personagem de Cristo, é um peso muito grande, né? Assim, o primeiro ano que eu fiz, se eu não me engano, eu ia fazer o segundo ano, né? Então eu jogava bola, né? A gente jogava salão lá numa quadra e não sou muito bom de bola, mas jogava, né? Pra manter a forma. Aham. E aí o que acontecia, né? Você tinha que ser um pouquinho mais duro ali numa jogada e tal, daí de vez em quando escapava ali uma. E aí alguém falou assim, poxa, né? Se você que está fazendo, né? Que é Cristo, né? Que é Jesus, tá batendo desse jeito, imagine se fosse Judas, né? Então, assim, mas a diferença de ser, né? De fazer o papel de Cristo e qualquer que fosse o papel ali, né? Cara, que foi o Carrasco. No teatro, ele é o Carrasco. Né? Lá Uhum. na encenação, ele é o Carrasco. Por mais que doa nele fazer aquele papel, ele é o Carrasco. Então, as atitudes dele na encenação é mais dura, é mais pegada, né? Ele tem que bater, tem Carrasco que cospe. Então, assim, é o papel dele. Se doer nele, ele fazer aquele papel diante da figura de Cristo, legal. Ele é um cristão nato. Se não doer, quer dizer, ele tem que dar Uhum. uma melhorada, mas ele tem que fazer o papel, né? E aí vai para a sociedade. Lá no teatro ele foi carrasco, maldoso, batia, seguia a ordem né, dos generais, dos centuriões, né? E assim vai. Mas na vida, saiu do teatro, né, saiu daquele papel, ele é um cara que tem que ser Uhum. chamado a ser cristão. Ele tem que vestir do jeito cristão, amável, perdoar, né? E mais ainda, talvez, né, ou não, a Uhum. medida é a mesma, eu fiz o papel de Cristo. Então, quando eu me coloco ali as minhas vestes, como para parecer um pouco como Cristo, coloco o uso de peruca, e eu me configuro ali como personagem, as minhas atitudes né, a mão, a forma como eu falo com as pessoas, como eu me dirijo. As pessoas são todas assim mais brancas, né? Chino, assim, beleza, tudo certo. Então eu vivo aquele papel, eu me incorporo o mais próximo que eu puder ali, da bondade, do Uhum. amor, do perdão, né? Eu me incorporo. E quando eu saio daquele papel e vou para a rua, que eu vou para onde eu trabalho, né, que eu atendo as pessoas, eu me torno um cristão. Então, se, por coincidência, a pessoa que teve o contato comigo, né, que está me vendo ali sem a peruca, que me reconhece de onde eu trabalho, que me reconhece por onde eu passo, fala, poxa, aquele ali é o leal, né? Poxa, é o Uhum. Ricardo. Poxa, então ele é o Cristo, né? Ele faz o papel de Cristo, olha que legal, né? Então, assim, não pode haver uma discordância, né? Eu sou cristão, Uhum. aí lá na igreja eu sou bonzinho. Eu sou cristão, lá na igreja eu sou bonzinho, lá no teatro faço Aham. papel legal, e aí lá no meu trabalho eu dou cascado. Né? Sou um cara que não tem escrúpulo, que eu não tenho a amorosidade, o amor, né? A paciência, o perdão. Então, há uma contradição. Então, é essa a preocupação. Aí eu costumo sempre dizer que eu sou o que eu sou real. Quem me conhece é Uhum. minha esposa. Quem me conhece é minha esposa. Talvez meus filhos, né? Meus irmãos, talvez. Mas quem me conhece realmente é quem convive comigo 24 horas. Só não pergunto para ela como eu sou, mas assim, Aham. eu também tenho, né, Entendi. as minhas dificuldades, né? As minhas. Sou um cara impulsivo, assim, no sentido de falar, né? Dependendo da hora que você fala comigo, se eu não estou né, ali, estou fazendo alguma coisa, a minha forma de falar é um pouquinho assim. Mas eu reconheço e vou e peço perdão se for preciso. Então, sou humano e erro, mas eu
procuro acertar e procuro pedir perdão naquilo que eu errei. Então, assim, ser cristão, né, que você perguntou, né, como é que é isso, ser cristão, né, teatro, alguma coisa nesse sentido. Sim. Ser cristão, você tem que ser cristão em todos os lugares que você estiver. Eu lembro uma ocasião que eu subia de moto em frente a uma paróquia, numa igreja, e eu andava de moto. Ninguém sabe que sou eu, né? Eu estou de capacete, tudo. Eu sempre fazia, no caso lá, eu fazia o sinal da cruz. E um dia, né, acho que o padre comentou alguma coisa, legal, sempre passa alguém aqui que faz o sinal da cruz. E era eu essa pessoa. E mesma coisa, né? Você faz um gesto de amor e a pessoa fala, isso é legal. Aí a pessoa começa a te observar. Quem que é essa pessoa? Né? Você veja ela passando por aqui, eu vejo que ela é sempre legal, sempre atenciosa. Eu não falei que eu sou cristão. E a pessoa vai e descobre que eu sou cristão. Então, assim, casou as coisas. Né? Tem muita gente que não é cristão, muito menos, talvez nem crê em Deus. E às vezes ela é tão boa quanto quem é cristão. Né? Pela natureza humana dela, ela é uma pessoa generosa, bondosa. Tem alguns casos que talvez se a pessoa fosse cristã, ela até santo viraria. De tão bondade que ela fez. Acho que Gandhi foi um deles, né? Eu não conheço assim profundamente, mas eu ouvi dizer um dia. Esse Gandhi, né? Né? Não sei. Gandhi não fosse Buda cristão. também, né? Imagina. Não foi cristão, mas foi. Então, assim, essas pessoas, se elas tivessem cristão, elas seriam santas hoje. Uma vez falaram, mas a pessoa, pela bondade, pela natureza dela, é santa. Então, assim, ser santo, estar em construção, é o que eu busco, né? O que não cola, às vezes, na minha visão, é misturar muitas vezes o mundo com essa ideia maravilhosa que é quando eu digo assim, tem que ter muito cuidado. Eu sempre, quando eu me caracterizo como Cristo, eu tenho algumas experiências que eu faço fora da Paixão de Cristo. Tem duas, eu já fiz alguns momentos o Cristo do Sermão da Montanha, vestidinho, bonitinho e tal. Eu já fiz as maiores, as mais que eu fiz foi como Cristo chagado, né? Acorrentado, açoitado, ensanguentado. E é uma experiência muito grande, né? E aí eu tenho muito cuidado com tudo isso. Porque você não pode escandalizar o processo. Então eu faço momentos de Cristo face a face, onde as pessoas relatam. Não sou eu que estou falando. As pessoas relatam por assim, a imagem que elas viram de Cristo açoitado, Cristo acorrentado, Cristo. E antes desse ver o Cristo daquela forma, teve uma palestra, teve um momento de reflexão sobre tal cena e vai e vê o Cristo daquele jeito. E aí eu levei aquela pessoa a refletir muito rápido ali, em toda a vida dela, de repente. Aí tem casos de pessoas que saíram daquele momento e foram buscar o perdão com a mãe, então assim, a reconciliação com a mãe. E outros que já houveram. Criança de 10 anos, vendo Cristo face a face, chorando, sabe? Assim, então, assim, é quase que na totalidade. Eu já tive experiência com 80 pessoas com Cristo face a face. E é um momento único. É tão único, na sua maioria né, a maioria das vezes, nem gravada. É muito íntimo, sabe? É muito
Aí eu fico imaginando, eu vi a cena do Papa saindo na sacada lá, né? E você via no semblante dele ali, a emoção que aquele homem carregava. De ver que naquele momento ele se tornava o homem, né? Sim, O enviado, né? para todo aquele processo. Representante de Pedro, né? Aí eu venho a pergunta para mim, para você, né? Para nós aqui que vivenciou todo esse processo da paixão de Cristo, as encenações que nós tivemos aí, 15. E cada público foi diferente, né? Mais, menos, mas a visão de alguns olhares é única. Tipo assim, eu lembro que com bolinhas, né? A gente viu ali as crianças tudo em frente, né? Aham. Bem próximo da gente, chorando, agoniadas com tudo aquilo que acontecia, né? Pessoas revoltadas com os carrascos, pessoas chorando, sim, de tudo protegido. Então, todas as exceções. Então, assim, é muito gratificante. Então, ser cristão, desde que você, assim, você tem que ser meio que verdadeiro, né? Na hora do papel, se você é o cara que condena, você tem que fazer o papel bem feito. Então, você vai ter que condenar, você vai ter que bater, você vai ter que gritar, você vai ter que motivar as pessoas a seguirem aquela determinação que é crucifica, crucifica. Se você puder ter um pouquinho de arrependimento naquele momento, até bom, mas se não tiver também, né, tudo bem, mas que depois que acabe aquela encenação, você sai do papel e vai ser cristão, né?